Quero te convidar, abre aí tua Bíblia em Josué capítulo 22, vamos continuar. Semana passada a Érica falou até o 21 e a gente vai continuar agora falando no 22. E vamos ver o que está acontecendo aqui nesse capítulo. Porque em toda a história aí do povo de Israel, na posse, na conquista, distribuição da terra prometida, nós vimos algumas coisas acontecerem, mas aqui a gente vê um grande mal-entendido acontecer, né? Uma situação que não era esperada, né? As intenções eram boas, a ideia, né? o plano era bom, mas acabou gerando um resultado que não foi tão bom quanto a intenção, né? Nós vemos aqui um grande mal-entendido, mas nós vamos ver mais ou menos o que aconteceu aqui. Vocês lembram que no começo do livro de Josué nós vimos que eles atravessam, né, o Jordão para começar a conquista da terra. Só que 2,5 tribos haviam recebido a terra do outro lado do Jordão, né? Então as terras deles foram estabelecidas ali, mesmo antes de cruzar. Só que daí eles fizeram um acordo, né? Eles falaram: ok, essa vai ser a terra de vocês. Só que o que vai acontecer aqui? As mulheres e os filhos ficam, e os homens, eles vão atravessar com o restante do povo, para que eles possam ajudar as demais tribos na conquista, para que eles possam cooperar, para que os seus irmãos também vivam essa bênção da posse da promessa. Vocês vão deixar as suas famílias aqui, vocês vão cruzar com a gente para que vocês ajudem na conquista. Então 2,5 tribos, os Rubenitas, os Gaditas e metade da tribo de Manassés, fizeram esse acordo com Moisés, para se estabelecerem daquele lado do rio. Essas tribos haviam pedido para se estabelecer do outro lado do Jordão, e lhes foi concedido esse pedido com essa única condição, de que as famílias ficariam, e os homens atravessariam, acampariam com as demais tribos, para guerrear, e eles não retornariam até que todas as tribos se estabelecessem, até que todas as terras fossem conquistadas, e todas as tribos recebessem a sua terra. E aqui no capítulo 22, nós vemos exatamente o momento desses homens retornarem para casa. Mas o que acontece é que esses homens haviam ficado 7 anos longe de casa. Já pensou nessa situação? Já pensou nessa história? 7 anos longe da esposa, longe dos filhos, em obediência para o serviço de algo maior, para que outras pessoas pudessem ser abençoadas também através daquilo que eles estavam fazendo. E naquela época, não existia maneira de comunicação rápida. Ninguém podia enviar e-mails, ninguém podia enviar SMS, não havia WhatsApp, não tinha como falar, não tinha como avisar o que estava acontecendo. Eles ainda precisavam transicionar entre uma vida de campanhas militares para então uma vida doméstica, a voltar a estar do lado da esposa, voltar a estar ali caminhando e ajudando na criação dos filhos. Nós vemos aqui quantas pessoas nós temos aqui na igreja que trabalhavam com essa questão de estar sempre viajando e estar sempre fora, e durante a pandemia voltaram a estar em casa, e a gente sabe que isso não foi fácil. A gente sabe do tamanho do desafio. E é exatamente o que esses homens estão vivendo aqui depois de 7 anos em obediência. E o texto começa aí no versículo 1 do capítulo 22. Josué chamou os Rubenitas, Gaditas e meia tribo de Manassés e disse: vocês cumpriram tudo o que Moisés, servo do Eterno, ordenou. E eu coloquei aqui em negrito essa parte do texto, porque deve ser gostoso ouvir isso de alguém. Vocês cumpriram tudo o que Moisés, servo do Eterno, ordenou, e obedeceram a tudo o que ordenei. Todo esse tempo, até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, puseram o ombro debaixo da carga que o Eterno, seu Deus, designou a vocês. Agora, o Eterno concedeu descanso aos seus irmãos, como havia prometido, e vocês já podem voltar para casa, para o território da sua herança, que Moisés, o servo do Eterno, deu a vocês do outro lado do Jordão. Apenas prestem atenção nisto. Sejam vigilantes em guardar o mandamento e a revelação que Moisés nos deixou. Amem ao Eterno, andem em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a Ele e sirvam-no com todas
as suas forças e com tudo o que possuem. Até aí. Olha que testemunho bonito. Vocês fizeram tudo o que o Senhor ordenou. Aqui eu consigo ver homens de Deus sendo homens de Deus, pessoas de Deus sendo pessoas de Deus, cumprindo efetivamente com a vontade do Senhor, ainda que sabendo que naquele momento o serviço era total. Muitos poderiam ter pensado na lógica, que a gente vê por aí muitas vezes. Não, mas a minha terra já foi conquistada, eu já estou aqui, minha família já está aqui, como assim eu vou ter que sair e deixar a minha família por 7 anos para que outros sejam abençoados? Pois é, isso se trata o Evangelho. Disso se trata o serviço na casa do Senhor. E eu vejo aqui esses homens cumprindo efetivamente com a vontade de Deus. Isso é o que pessoas de Deus devem fazer. O quê? Obedecer a Deus. E como é desafiador hoje, porque parece ser algo tão simples, mas como é difícil a gente experimentar hoje. E mais ainda a gente viver isso de maneira efetiva. Hoje cedo eu estava ouvindo uma mensagem, e eu não vou nem falar quem foi que estava pregando, mas tem gente aqui que vai reconhecer as frases. E essa mensagem tocou tão forte no meu coração, porque ele falou o seguinte: amor precisa ser traduzido em sacrifício. Fé precisa ser revelada em trabalho. E esperança precisa ser manifesta em constância. Palavras do pastor Paulo Borges Júnior. Marcos e Ana Paula conhecem bem. E isso falou tão forte no meu coração hoje cedo, quando eu estava pensando, porque aos domingos pela manhã eu estou meditando na palavra que vai ser ministrada à tarde, e é interessante porque muitas vezes a gente não consegue mais entender o que é um sacrifício, a gente não consegue entender mais o que é uma entrega. Quantas pessoas hoje estagnadas, não conseguem mais crescer, porque estão esperando que as suas vontades sejam satisfeitas, porque estão esperando que o seu plano seja cumprido. E não existe como a gente viver o amor sem ele ser traduzido num sacrifício. O próprio Deus fez isso. Ele amou o mundo de tal maneira que o que ele fez? Ele se sacrificou. Ele mandou o seu filho para que morresse numa cruz, para que eu e você tivéssemos uma oportunidade hoje de vivermos uma vida totalmente transformada por esse amor que me alcança desde a cruz. Quantas vezes a gente vê e fala que a gente tem fé, mas fé não é você sentar e esperar as coisas acontecerem ou algo cair do céu. Isso vai precisar ser manifesto em trabalho, em passos, em ações, em atitudes, que muitas vezes você vai pensar e identificar que você é insuficiente para viver isso, que você é pequeno diante do desafio que o Senhor está colocando diante de você. Olha que loucura, homens que tiveram que deixar as suas famílias para que todo um povo vivesse o cumprimento da promessa do Senhor para as suas vidas. E nesse momento eu quero te animar a lembrar das promessas do Senhor para você. O que foi que o Senhor já te falou, o que foi que Ele já te prometeu, e que você tem se sentido tão pequeno diante disso, achando que não vai conseguir viver. E eu quero te dizer, o Senhor te colocou num lugar onde homens e mulheres caminham em obediência, onde pessoas vão colocar o ombro do lado do teu, debaixo dessa carga que você está carregando, para que a tua promessa se cumpra, através da ajuda também do teu irmão que está do teu lado. E isso é o que nós vivemos aqui nesse lugar. Não importa se o Senhor já me colocou num lugar onde eu me sinto até de determinada forma cômodo na situação que eu estou vivendo. Hoje é momento de eu me levantar e cruzar o Jordão com aqueles que ainda vão conquistar a sua promessa, para ajudá-los a viver aquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Porque o Senhor nos chama a vivermos em obediência. Esses homens falaram e cumpriram. Outra coisa simplesinha hoje, mas como é difícil achar gente que fala e cumpre. Nós não fomos chamados para servir ao Senhor dentro das nossas expectativas. Nós fomos chamados para servir ao Senhor naquilo que Ele tem para as nossas vidas, seja o que for. Quantas vezes a gente fica aí esperando que as condições perfeitas aconteçam, de pressão, de temperatura, que tudo esteja dentro daquilo que eu falo. Não, agora eu me sinto pronto para dar esse passo. Isso não existe. Isso não existe. Nós fomos chamados para viver a vontade do Senhor, seja qual for, seja onde for, seja como for. E para isso nós precisamos andar em obediência, deixando eu de lado, deixando o meu plano pessoal de lado, deixando o meu projeto muitas vezes pessoal de lado. Eu estou falando que vai ser necessariamente assim? Eu não sei. Tem que ver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. No meu caso eu precisei deixar.
No meu caso, o meu plano ficou de lado para que a vontade do Senhor se manifestasse. E eu posso te dizer aqui com toda a certeza, eu devia ter feito isso antes. Como eu me sinto mal de não haver me entregado antes, porque o que o Senhor tem mostrado na minha vida é incomparável. O que eu sonhava era pequeno, era ridículo diante daquilo que o Senhor tem hoje para a minha vida. E eu sei que o Senhor vai fazer isso hoje com você, mas para isso você precisa viver em obediência. Nós somos pequenos sim diante desses desafios. Eu quero te falar que a gente vai sim falhar. A gente vai sim cair. Com certeza eles passaram por isso. Mas o testemunho que está sendo ressaltado aqui nesse texto é a obediência desses homens. É a semente que foi lançada, que foi plantada, uma semente de obediência. Ainda hoje ministrava, na igreja hispana a gente está com algumas mensagens atrás nos textos de Josué. E eu estava falando hoje justamente de Zelofeade. Lembram de Zelofeade? Que algumas mães aí anotaram para o próximo filho? As filhas colheram os frutos das sementes de lealdade plantadas pelo pai. Esses homens estão aqui colhendo frutos de obediência, e não só ele, mas não somente eles, mas toda uma nação está colhendo os frutos de obediência. E com isso eu quero te perguntar, que sementes você tem lançado pelo caminho? Que sementes você tem escolhido e você tem lançado pelo caminho aonde você tem percorrido, com as situações que você tem vivido, com as circunstâncias que você tem enfrentado? Isso é desafiador, eu sei. Essa semana mesmo, enquanto eu escrevia os devocionais e gravava os vídeos para compartilhar com vocês no Instagram da igreja e no meu, porque a gente está em 21 dias de jejum, está todo mundo aqui comigo, né? Estão sabendo que a gente está em 21 dias de jejum? Eu vi gente hoje postando picanha e bolo de churros, hein? Eu falei, o jejum do Ney com certeza é outro, diferente do meu. Mas essa semana, vivendo um desafio como esse na vida, o Senhor fala comigo diretamente. Porque nós temos essas situações também e muitas vezes questionando o Senhor, mas por que disso? E o Senhor vem e me coloca no coração o texto de Deuteronômio 8, falando justamente desse povo, quando eles ainda estavam no deserto, caminhando. E a palavra vem e fala especificamente, o Senhor permitiu que eles passassem fome. O Senhor permitiu que eles fossem envergonhados. O Senhor permitiu que eles vivessem determinadas situações. Claro, consequências das suas escolhas. Mas o Senhor permitiu que aquilo acontecesse. E para algo bom. E aí dá um nó na nossa cabeça, porque a gente já logo pensa, como assim? Se é o povo de Deus, se é o povo amado pelo Senhor, como assim o Senhor está permitindo essas coisas tão ruins acontecerem? E todos nós aqui somos iguais, tá? Todos nós pensamos exatamente dessa forma. Se Deus é tão bom, por que acontecem essas coisas pelo mundo? Se Deus é tão bom, por que está acontecendo determinadas circunstâncias na minha vida hoje? E eu pensei isso essa semana. Poxa, o que mais que eu preciso fazer, Senhor? Já corri muito e confesso que corri muito. Mas agora eu estou aqui tranquilinho, te olhando e falando, o que o Senhor quer que eu faça? Estou obedecendo tudo que o Senhor coloca no meu coração. Porque ainda continuam acontecendo coisas desse tipo, que me levam a esse lugar de tamanho desconforto. E aí a palavra fala justamente isso, que o Senhor permitiu, para que fosse mostrado aquilo que realmente eles tinham dentro deles. As circunstâncias que você está enfrentando, que você está vivendo hoje, está fazendo com que saia daí de dentro aquilo que realmente você está carregando. Aquilo que realmente você está experimentando e que muitas vezes você nem tinha ideia que isso estava aí dentro. Você falou, não, mas eu já fiz, já dei os passos, já cresci, já mudei, já não tenho nada a ver com o que eu era antes. Mas continuam aparecendo coisas e o Senhor nos permite passar por circunstâncias assim, com um propósito. E o texto continua dizendo assim, para que eles percebessem que não é só de pão que eles vão viver, não é só do que se pode ver, não é só do que eu posso tocar, não é só do que eu posso ganhar ou conquistar, mas é de tudo aquilo que vem da boca de Deus. Qual é a promessa do Senhor, qual é a palavra do Senhor para a tua vida hoje, e qual é a importância, qual é o peso que você está colocando disso hoje nas tuas decisões? Qual é o peso que você está colocando disso hoje no teu dia a dia, na tua rotina, nas tuas escolhas? Porque as nossas escolhas do dia a dia vão falar quais são as nossas prioridades. Obediência.
Homens que falharam, que caíram, com certeza em alguns momentos duvidaram, em alguns momentos questionaram, mas o testemunho aqui é o de obediência. E eu quero te falar que obediência a Deus prova que você tem uma relação viva com Deus. E aqui cuidado, porque obediência a Deus não vai produzir uma relação com Deus, mas ela prova que existe uma relação com Deus. Porque muita gente já entra nessa da performance, já entra nessa da religião. Se eu obedecer, se eu fizer, se eu pagar aqui esse preço, então eu vou conseguir algo de Deus. Não é por aí. A obediência simplesmente prova que existe uma relação viva com Deus. Porque se a gente falar aqui que obediência vai produzir uma relação com Deus, a gente vai estar falando de um evangelho de obras. E não é o caso. Mas a obediência vai provar que existe esse relacionamento com Deus. E João 14,15 fala exatamente isso. Se vocês me amam, demonstrem esse amor. Como? Fazendo o que eu disse a vocês. Obedecendo a minha palavra para vocês. E obediência é a parte mais difícil da vida cristã. Muitas vezes a gente está entusiasmado, a gente está alegre, a gente está feliz, chegou num novo ambiente, foi recebido pela nova família, está vivendo circunstâncias e dentro desse entusiasmo a gente fala, aqui está fácil. Acabou o problema. Até que chegue a primeira confrontação, até que venha a primeira palavra que fala, você não tem como ficar do jeito que você está. Até que venha a primeira palavra falando assim, você vai precisar obedecer e confiar e dar passos de fé para que as coisas mudem. É fácil ver pessoas empolgadas em grandes eventos, pessoas empolgadas em grandes reuniões, em concertos, mas o que acontece quando isso termina? O que acontece e como nós reagimos no nosso dia a dia? Não existia nenhum entusiasmo em deixar as famílias por 7 anos. Mas mesmo assim eles fizeram isso. Mas mesmo assim eles obedeceram. Mesmo assim eles fizeram aquilo que estava proposto a eles diante de Deus. Ainda que os abençoados fossem outras pessoas. Mas glória a Deus, porque o Senhor tem nos levado a esse lugar, onde nós nos levantamos em obediência, para viver a vontade do Senhor. Não somente para nós, mas para quem está do meu lado também. Olha para quem está aí do teu lado e fala, conta comigo, você vai viver a vontade de Deus. E eu vou estar do teu lado para que isso aconteça. Se eu precisar caminhar além, se eu precisar fazer algo extra, eu vou fazer isso. E isso tem feito toda a diferença nas nossas vidas aqui. Caminhar lado a lado com pessoas que querem não somente viver a vontade de Deus, mas querem também que as pessoas que estão ao nosso lado vivam essa vontade. E aqui eu quero ler com vocês um texto que está em Tiago 1:22. Não se enganem, fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. Quem apenas ouve e nada faz é como quem se olha no espelho e no minuto seguinte já nem se lembra da própria aparência. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e vive na prática, deixa eu colocar aqui em negrito também, que essa parte eu não tinha colocado. Quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade, e nela se firma, sem ser um mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Está aí. Eu acho que não precisa nem de explicação, mais claro do que isso não dá para ser. É essa pessoa, quem ouve, entende e vive, quem ouve e obedece, e caminha naquilo que o Senhor tem para a sua vida, e caminha na vontade perfeita do Pai para mim, como Romanos 12 diz. Lê esse texto de Romanos, versículos 1 e 2, a gente vai ler mais para frente, na versão da NTLH. É lindo como fala a vontade boa, perfeita e agradável, aí na última expressão, a Ele. Muita gente errando e falhando porque está buscando a vontade boa para mim. A vontade boa naquilo que eu quero. E aqui nesse texto a gente está vendo como acontece um grande mal-entendido. E a gente vai aprender muito também desse mal-entendido aqui que eles viveram. Acontece uma falha de comunicação, porque esses homens que obedeceram, esses homens que viram o cumprimento da promessa, eles estão sendo mandados de volta para casa com instruções muito claras. Não abandonem o mandamento do Senhor, continue vivendo aquilo que Ele tem para suas vidas. Mas acontece um mal entendido
no último passo ali, antes de cruzar o Jordão de volta para casa, eles fazem algo cheio de boas intenções, mas acontece um mal entendido. E uma das coisas mais dolorosas na vida é ser mal entendido, mal interpretado. Nem vou pedir para levantar a mão aqui quem já passou por isso. Como dói. Como dói você ser mal interpretado. Quando alguém vê uma motivação naquilo que você fez ou disse, que não está lá. Quando eles falam que você quer uma coisa que nunca nem passou pela tua cabeça. Mas você foi mal interpretado. E muitas vezes teu nome foi envolvido nessa situação. Teu nome foi colocado em conversas, em reuniões, em lugares que você não queria que teu nome tivesse aí. Não tem mais como você resgatar isso. Não tem mais como você colocar de volta como estava antes. Você pode tratar de explicar toda a situação, ou tratar de consertar tudo, mas parece que isso ainda só piora ainda mais as coisas, pelo menos aos olhos de quem mal interpretou. Isso acaba sendo difícil, doloroso, ser enfrentado por pessoas que não sabem ao certo o que foi que aconteceu, o que foi que ocorreu. E é o que a gente vê aqui nesse capítulo, 2,5 tribos sendo mal interpretadas, mal entendidas. E antes de começar, a gente vai identificar aqui o que sempre acontece dentro de um mal entendido. Primeira coisa, sempre vai haver uma atitude ou algo que foi dito com a melhor das intenções. Não, mas meu plano era outro, minha vontade era outra. As pessoas nem sempre sabem qual é a sua motivação. Elas não sabem o que está passando aí dentro de você. Você sabe, mas eles não. E isso foi dito ou feito e pronto, está feito. Depois, nós vamos ver que sempre alguém se sente ofendido por essa atitude ou por essa palavra que foi dita. Eles veem algo que na realidade não está lá e se sentem ofendidos ou ameaçados por isso. E a partir daí, começam a surgir conversas. Vira assunto. Vira tema de conversas paralelas, a famosa fofoca. E começa a rodar. E começa a ser falado. E a maior parte das pessoas não faz o que a Bíblia manda fazer sobre esse assunto. E a gente vê isso lá em Mateus 18. Isso é mensagem para outro dia. Que é ir falar diretamente com a pessoa, somente com a pessoa. Algo que poderia ser resolvido no privado acaba se tornando público. Isso pode fugir tanto das mãos que acaba ganhando vida própria. Nem que você queira, depois você não consegue mais parar isso. Um mal entendido. E aí a gente vê lá no versículo 28 e 29... Quando eles estão tentando explicar, eles constroem um altar, e eles estão tentando explicar o que acontece ali. Esse altar tinha uma finalidade, era para ser um memorial, mas eles dizem o seguinte: dissemos para nós mesmos, se no futuro alguém nos afrontar, ou a nossos descendentes responderemos, veja esse modelo do altar do eterno que nossos antepassados construíram, não serve para ofertas queimadas nem sacrifícios. Olha a característica desse altar. É um testemunho da nossa união com vocês. A última coisa que desejamos é nos rebelar ou nos afastar do eterno. Nunca imaginamos construir um altar para apresentar ofertas queimadas ou ofertas de cereal para concorrer com o altar do eterno, que fica diante da sua habitação sacra. Eles estão ali, eles vão cruzar o Jordão de volta, mas antes de cruzar, eles falam: a gente quer que essa história fique aqui documentada de alguma maneira, para que as pessoas, as futuras gerações, saibam que na realidade nós estamos lá do outro lado, mas nós fazemos parte desse mesmo povo. Porque vocês sabem, as histórias vão ficando pelo caminho. Então eles constroem esse altar, e me chama muita atenção porque fala justamente disso, não serve para sacrifício. Era um altar que deveria ser um memorial, mas não servia para sacrifício. E isso é muito importante para a gente continuar falando sobre isso. Eles estão tentando explicar que na realidade não se trata desse altar de sacrifícios, mas sim um memorial. Um altar sem sangue, somente para que se lembrassem que estavam no mesmo lado. Tudo foi explicado. Mas o que a gente pode aprender de tudo isso aí? Porque isso quase gerou uma guerra. Gerou uma mobilização, quase isso dá muito, mas muito ruim. Isso foi uma má ideia, e continuava sendo uma má ideia pelos seguintes motivos, ainda que com boas intenções. Primeiro, não foi algo que o Senhor pediu. Não foi algo determinado por Deus, só causou confusão. As coisas não mudaram muito, até hoje nós vemos pessoas caminhando por caminhos perigosos, fazendo aquilo que não foi o que o Senhor pediu. Fazendo aquilo que de repente eles achavam que era uma boa ideia diante das circunstâncias que eles estavam vivendo e com boas intenções no coração.
mas lugares onde querem um altar sem sangue, onde a cruz de Cristo não tem espaço, não são e jamais serão boas ideias. Nós precisamos saber que a gente não tem como viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas sem viver esse sacrifício. Não existe amor sem sacrifício, não existe fé sem ação, não existe esperança sem constância. E essa semana ainda, quando eu estava escrevendo os devocionais, eu vi esse texto de Romanos 12, versículos 1 e 2. Quando Paulo está escrevendo e falando o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço a vocês que se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas do mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E ainda esses dias no discipulado falei sobre isso, sobre a metanoia, a transformação de consciência. Porque somente assim você vai conhecer a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Qual é o sacrifício que, quem sabe, você precisa entregar e não está entregando? E aqui a gente fala de sacrifício vivo, porque no Antigo Testamento precisava morrer, precisava derramar sangue. Mas aqui é até um paradoxo isso aqui. Porque como é que pode ser sacrifício se sacrificar é matar algo, mas é vivo? Muitas vezes a gente precisa entregar a nossa vontade. Está claro que não é literal o que Paulo está escrevendo aqui, mas simbolicamente tem coisas dentro de nós que precisam ser entregues, que precisam ser sacrificadas, que precisam ser colocadas nas mãos do Senhor, para que Ele manifeste a vontade perfeita dEle sobre as nossas vidas, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Mas isso muitas vezes só vem através dessa mudança de mentalidade, que a gente vai desenvolvendo e vivendo, de acordo com o que a gente vai entregando, de acordo com o que a gente vai vivendo e experimentando o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, justamente nesse lugar onde você está aí, que eu gosto de chamar do lugar do milagre. Qual que é o lugar do milagre? É o lugar onde você não tem recursos, é onde você não tem como solucionar a situação, é onde estavam as filhas de Zelofeade. Não tem jeito, e agora? O que eu faço? Você vai continuar ligando? Você vai continuar pedindo? Você vai continuar tentando dar teu jeito? Ou você vai buscar aquele único que pode resolver essa situação de verdade no lugar onde você está? Será que você vai conseguir parar de construir altares com boas intenções no coração, querendo adaptar o Evangelho do Senhor à realidade que você não quer abrir mão? Ou será que você vai realmente entregar a tua vida como sacrifício vivo diante do Senhor, para que você possa viver de verdade a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor na tua vida? Para que você possa experimentar aquilo que Ele te chamou a viver. E eu gosto tanto de falar aqui que nós vamos nos transformar num testemunho vivo. E é lindo quando isso acontece, porque as pessoas vão te olhar e elas vão ver, elas vão notar, elas vão perceber que existe algo diferente. Mas quanta gente a gente vê vindo e saindo e vivendo exatamente do mesmo jeito. Não muda nada, porque tem boa intenção de achar que vindo aqui 2 horas por semana está cumprindo com a sua obrigação religiosa. Deus nunca te chamou para viver obrigações religiosas. Deus te chamou para relacionamento, e relacionamento vivo. Para de correr atrás de bênção. Para de correr atrás de bênção. Para de correr atrás daquilo que você pode receber. O Senhor te criou para relacionamento. Quando você viver a vida abundante que o Senhor conquistou para você na cruz do Calvário, as bênçãos vão ser consequências. Elas vão correr atrás de você. Elas vão te perseguir. A tua vida vai mudar. O significado vai ser outro. O propósito vai chegar. E você vai viver de verdade o que o Senhor tem para a tua vida. Mas quantos de nós com boas intenções estamos aí construindo altares sem sangue? Construindo altares sem sacrifício, sem entrega, sem busca verdadeira daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tudo que os israelitas viveram ali serve até hoje de ensinamento para a gente, de advertência. E a gente vê tanta coisa aqui nesse capítulo, nesse livro todo de Josué. E a gente aprende demais com esse acidente, com esse incidente aqui nesse capítulo 22. E nós precisamos aprender tudo que esse capítulo está ensinando.
E com isso eu quero te dizer, as pessoas vão errar, todos nós erramos. Cuidado com o julgamento das motivações, não suponha nada, somente tome decisões baseadas nos fatos, naquilo que você de verdade sabe, naquilo que você de verdade está a par da situação. Seja sincero e fiel para esclarecer todos os fatos. Mais uma vez, Mateus 18. Vá direto à fonte e seja sincero. Seja gentil nos seus métodos. Trate as pessoas com gentileza. Cuidado com a maneira como você entrega uma mensagem. Tem tantas mensagens que são corretas, mas no momento delas serem entregues, como elas foram mal entregues, elas não foram recebidas. Porque a pessoa não soube se expressar. Porque a pessoa não conseguiu mostrar amor. Porque a pessoa não conseguiu mostrar empatia. Uma mensagem correta, mal entregue, talvez nunca vai ser aceita. Pela maneira como ela foi entregue. Pela maneira como a pessoa está falando. E a Bíblia me ensina, em Efésios 4:32, dizendo o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E mais uma vez, Provérbios 15:1 diz o seguinte: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Mais uma vez, como a gente vem falando tanto aqui, o Senhor nos chamou para vivermos em união, e isso é primordial. E onde há união, aí a bênção do Senhor vai ser manifesta. Eu acredito nisso. Nós estamos buscando isso. Nós estamos vivendo isso. Por isso, se prepare para aquilo que o Senhor está fazendo, não somente em você, mas também através de você.